Hoje eu vou falar sobre o padrão chamado RCA, que eu tenho utilizado no meu operacional desde o final de 2021 e tem dado aí excelentes oportunidades. Aqui nessa imagem a gente tem uma operação que eu peguei no mini índice, gráfico de 1 minuto, e me pagou 300 pontos em menos de 5 minutos em uma operação. Isso se deu graças à confirmação pelo RCA e graças à região que nós havíamos mapeado pelo SMC. É isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, para que vocês se aproveitem também dessa leitura e consigam pegar boas operações. Vamos lá, direto ao tema, sem enrolação. Para falar de candle a candle, gente, é importante que eu ressalte a lógica ou a premissa de rompimentos e falhas de rompimentos. Quando a gente fala de rompimento dentro da leitura de velas, né, ou leitura de candles, eu me refiro a um fechamento dessa segunda barra acima da máxima do primeiro candle. Quando a gente fala de falha de rompimento, eu estou me referindo ao fechamento da segunda barra abaixo da máxima do primeiro candle. Então a gente tem aí uma ausência de força compradora e não conseguiu efetivar o seu rompimento e fechar acima da máxima anterior. Na premissa do candle a candle, a gente tem a possibilidade do mercado engatar esse movimento de baixa. Então é importante ressaltar essas diferenças porque algumas pessoas consideram a violação como um rompimento e para mim não, a violação não é um rompimento, tá? Já que estamos alinhados agora com relação a isso, vamos falar sobre o RCA. Primeiro, o que é o RCA? Essa sigla se refere a um rompimento confirmado amigo, e vocês vão entender o porquê desse amigo no final. Como o nome já diz, trata-se de um rompimento confirmado. Para ser um rompimento confirmado, precisa existir um rompimento, e esse rompimento ele vem através de um engolfo. Antes, eu vou só explicar para vocês o contexto que eu sempre espero uma operação de compra. Obviamente, precisa ser uma região macro que eu esteja avaliando ali para uma possibilidade de entrada na compra, e pode ser um order block, pode ser um fair value gap, pode ser um breaker block, pode ser até mesmo um sweep de liquidez em uma região de fundo. É uma área macro que eu esteja ali esperando para fazer uma operação. Beleza? Alinhados com relação à região, como que o RCA ele vai possibilitar para você uma entrada e qual que é a lógica por trás dele? Muito simples. O mercado chega nessa zona de venda, de compra, perdão, faz aqui a sua barra negativa e na sequência a gente tem uma reação compradora validando provavelmente aquela área como área institucional que você já tinha mapeado. E como que acontece essa reação? Através de um engolfo nesse movimento. Quando ele faz esse engolfo, muitas vezes é a própria formação de um order block. Só que ainda não é um order block com todas as validações por trás, já que o order block ele precisa ter critérios aí para ser realmente um order block. Ele precisa de um rompimento de estrutura, ele precisa de um fair value gap, que ainda não existe aqui nesse movimento, ele precisa de captura de liquidez. Então tem vários conceitos por trás que não estão ainda neste movimento. Só que a gente já tem uma reação a uma região compradora fazendo o engolfo de uma barra de baixa. Muitas vezes ele vai permitir que você pegue esse movimento quando ele estiver acontecendo. E como que acontece? Através do RCA. O RCA é a terceira barra e volta aqui para fazer o seu teste de rompimento e ele acaba fechando, respeitando que foi engolfado ali anteriormente. Então, aqui existe fechamento acima dessa máxima e também acima do preço de abertura, que para mim é extremamente importante, tá? Quando o mercado faz essa configuração, qual a mensagem que ele está passando por trás? Que o rompimento foi confirmado, que o engolfo foi mantido e que o vendedor está mais fraco do que o comprador e a probabilidade aqui para o próximo movimento é simplesmente o mercado empurrar para cima, iniciando esse ciclo de alta. Você já estava querendo comprar. O padrão é simplesmente um gatilho de entrada em um movimento já confirmado que está acontecendo. Eu sempre gosto de falar da lógica por trás de qualquer padrão que a gente tem dentro do operacional. Como que funcionaria aqui dentro de uma microestrutura? Imaginem que esse gráfico aqui da esquerda é o gráfico de 5 minutos. Você utiliza aí para identificar o padrão. Imagina que esse
gráfico da direita é o gráfico de 1 minuto. Qual que é a lógica por trás desse movimento quando a gente observa o gráfico micro? Esse engolfo que vai acontecer ali dentro dos 5 minutos, nada mais é do que um choque fazendo a mudança de direção lá na microestrutura. E muitas vezes essa terceira barra é a barra que volta para uma zona de interesse, para um ponto de interesse ali, um order block, um fair value gap dentro da microestrutura para gerar esse movimento de alta na sequência. Aí vocês podem se perguntar, tá, então é muito simples, a gente só espera o choque dentro da microestrutura sem observar o padrão. Muitas vezes, esse movimento de alta ele é impulsionado para cima pela confirmação de rompimento que acontece no padrão. Ele aguarda os 5 minutos fechar, ou até mesmo 15, confirmando esse movimento, e aí, na sequência, a barra explode para cima. Eu cansei de ver isso no mercado. Então, muitas vezes, ele já tinha tocado o ponto de interesse dentro do micro, só que ele só estourou para cima a partir do fechamento do maior. Então, é importante, sim, a gente ter essa validação também no gráfico maior. Então, esse é o contexto para uma operação de compra. Como que a gente trabalharia com uma operação de venda? Muito simples também. A gente mapeia a região de interesse, espera o mercado chegar lá, pode ser até um movimento de alta que faz ali o rompimento daquela região. Aqui, obviamente, é uma barra altista, né, na formação do padrão. E na sequência a gente tem o engolfo acontecendo. Isso é muito comum no sweep de liquidez. Como, por exemplo, você marcou aqui a máxima do dia anterior, o mercado foi lá, fez uma barra fechando para fora e na sequência retornou para dentro com muita força, engolfando a barra que chegou ali, que na maioria das vezes é uma barra de exaustão. É uma barra climática que só atinge esse alvo para trazer comprador para dentro do movimento, para na sequência engolfar e estopar todo mundo lá para baixo. Então, quando você tem esse cenário acontecendo, fica muito difícil de você entrar numa operação aqui, porque o seu stop vai estar extremamente caro. Mas quando você espera o mercado retornar, e ele poderia retornar e continuar subindo e romper topo, mas você espera ele retornar e fazer o seu fechamento, você já tem uma confirmação de que o comprador não está presente aqui mais dentro dessa movimentação, já que ele não conseguiu devolver esse rompimento, e agora você tem a possibilidade do mercado engatar mais um movimento de baixa, e a sua entrada seria nesse candle, na abertura desse cara, com um stop dentro da sua nova movimentação que foi gerada ali. Você tem um stop mais barato e com uma probabilidade já a seu favor, já que o mercado já não conseguiu continuar o movimento altista e respeitou o processo de baixa. Então essa é a mentalidade por trás do RCA. Mas eu quero mesmo ir para o gráfico aqui e mostrar para vocês como acontece na conta real. Vamos lá. Eu gosto muito do gráfico de 15 minutos, tá? Quando esse padrão ele acontece, ele é realmente muito forte. A gente tem dois exemplos recentes aqui, ó. Um exemplo aqui do dia de ontem, tá? Na verdade, esse aqui é o da semana passada, depois a gente vai passar para o dia de ontem. Percebam que o mercado faz aqui um processo de alta dentro dessa movimentação, falha aqui o rompimento de topo, induz até um processo de descida na próxima barra, e ele faz esse movimento de descida. Só que ele faz sem mostrar força de venda, respeita o rompimento, próximo só testou aqui essa região de fundo, capturou uma liquidez que tinha aqui, inclusive estava visível ali no momento que a gente estava operando, e depois disso ele seguiu no processo de alta. Ou seja, é a confirmação de rompimento, a confirmação do engolfo que foi gerado ali. O mercado não perdeu essa região depois e acabou gerando todo esse ciclo altista. A gente teve uma segunda movimentação aqui também dentro do mini índice. E fiquem por aí que eu também vou passar pelo Forex, tá? Vou passar por alguns ativos aqui para a gente ver essa movimentação acontecendo nesses ativos. É importante que vocês também contribuam com like, fortaleçam a esse canal para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas e a gente cresça cada vez mais. Olha lá, isso aqui foi um movimento bem enroscado, ó, bem travado e bem lateral. Só que no movimento que ele rompe essa faixa de preço, que é nessa barra de alta, ele sai dessa zona aqui, o mercado faz o engolfo e faz aí a volta na próxima barra, respeitando o preço de abertura da barra negativa, da barra engolfada e também a máxima rompida. Na sequência, o mercado simplesmente foi embora e também não voltou mais.
esse movimento ele é muito bom na confirmação para conseguir pegar esse pullback depois da demonstração de fraqueza do processo de baixa. A gente tem também movimentos que acontecem no Forex, inclusive no próprio Shao. Já que estamos falando de Forex, para você que quer se aprofundar um pouco mais nesse mercado, a gente está com uma parceira nova aqui no canal, que é a Zero Market, que inclusive está oferecendo bônus de 100% em cima do seu depósito. Você depositar $200, eles vão te depositar mais 200 para você usar como margem e você consegue potencializar o seu resultado nesse mercado. Eu vou deixar o link aqui na descrição, basta você acessar, dar uma lida aqui no regulamento, ver se está tudo de acordo aí com o que você espera. Eu já fiz o meu depósito e eu vou começar a operar por essa corretora que é gigante, tem aí todas as certificações que garante a lisura do processo dela. E a gente vai começar a operar o Forex aí e o mercado internacional através dessa excelente corretora. Vamos voltar aqui para o Shao para a gente ver como que aconteceu esse movimento. É importante que a gente até mapeie aqui, ó, essa região macro para que vocês entendam como que o processo ele está alinhado com o SMC, tá? A gente não trabalha buscando operações de forma aleatória. A gente trabalha mapeando regiões de interesse. Percebam que o mercado ele vem aqui, faz um processo de alta, faz uma quebra de estrutura dentro desse movimento, gera aqui um impulso comprador, quebra essa movimentação e ele retorna justamente para a região ali de Breaker Block, fazendo esse movimento. Quando ele toca o Breaker Block, exatamente nessa movimentação aqui, a gente tem uma baita reação compradora, onde existiu um engolfo de movimento. E o engolfo, ele é respeitado, o preço de abertura da barra de baixa, ele é respeitado, e na sequência o mercado estoura para cima, gerando uma baita movimentação dentro do ouro, que é um ativo bem interessante aí para a gente operar também, gerando esse movimento de alta. Isso acontece em todos os ativos. Para vocês operarem com tranquilidade, vocês precisam entender essa lógica por trás. Sempre entender que a reação ela acontece por conta da região e a confirmação ela se dá através do pullback que respeita o preço de rompimento. É isso que vocês precisam entender e é isso que vai dar uma boa oportunidade de pegar uma operação. Lá no mini índice, né, no movimento de ontem que eu mostrei aqui para vocês na imagem, que inclusive eu até passei ali no nosso grupo aberto do Telegram e também postei no meu Instagram, foi um movimento que aconteceu pelo gráfico de 1 minuto. E eu vou explicar exatamente o que aconteceu ali para eu fazer aquela entrada de venda. Exatamente nesse movimento aqui, ó. Nós tínhamos aqui uma região de venda dos 60 minutos, que era uns 50% de um gap de longo prazo, lá de trás. Quando ele bateu nesse movimento, ele entrou muito volume de venda. E aí a barra de alta não consegue dar sequência no movimento altista, e na sequência ele é engolfado por essa barra negativa. Quando ele é engolfado, o candle positivo ele volta para fazer esse teste, não consegue devolver esse rompimento e, obviamente, a próxima barra teria que fazer o seu movimento de baixa. Eu peguei exatamente nesta barra de queda e levei até o fundo anterior, pagando aí 300 pontos em menos de 5 minutos nesse movimento. Então, a lógica para fazer esse trade foi a região de venda, a falta de reação de compra, o engolfo vendedor confirmando a região como uma região vendedora e, novamente, a falta de força de compra nessa barra de alta, confirmando aqui o rompimento baixista. Então, diante desse cenário, eu vi a possibilidade de bater nessa barra para jogar para baixo. É uma baita confirmação de entrada. Então, é um padrão que a gente utiliza muito no operacional. A gente tem a falha de 3 candles, que talvez seja até mais utilizada que o RCA, mas é uma excelente oportunidade de compra, de operação, né? E percebam que aqui, ó, embaixo, ele faz exatamente o mesmo RCA. A gente tinha uma região de fundo, um processo que reagiu a essa região, não rompeu o fundo anterior, não fez aqui a continuidade da baixa e existiu uma reação nessa barra altista. Essa reação gerou um engolfo, gerou até o rompimento de uma estrutura aqui do 1 minuto e na sequência a gente tem a volta dessa barra negativa, mantendo ali o engolfo, confirmando esse rompimento. Probabilidade de alta na próxima barra para jogar pelo menos até o topo anterior. E a gente viu aqui o preço voltar para dentro de um Fair Value Gap.
também um Fair Value Gap do 5 e do 3 minutos, que inclusive gerou uma oportunidade de venda aqui que vários alunos pegaram através de uma falha, que é um outro padrão que a gente utiliza. Mas é isso, o mercado ele traz essas possibilidades e se você souber o que olhar, você consegue fazer boas entradas e também entender quando que o movimento está forte ou está fraco, para você conduzir uma operação ou sair dela. O operacional traz essa clareza. Beleza? Espero que tenham curtido muito. Não esqueçam de se inscrever se vocês não forem inscritos ainda no nosso canal e deixar o seu like, como sempre, para fortalecer muito esse vídeo e fazer com que chegue em mais e mais pessoas. Obrigado e até a próxima.